Conseguem ver a tela? Sim, sim. Então vamos começar. Bom, hoje então o tema da nossa apresentação vai ser a abordagem das arritmias em pediatria. E aí, assim, para começar, né, em pediatria, a gente sempre vai basear na idade, né, da criança para a gente fazer a maior parte das definições. E para definir taquiarritmia, bradiarritmia, não seria diferente. Então, a gente divide por idade para a gente conseguir definir melhor. Então, por exemplo, nas crianças com menos de 2 anos, a gente define como uma taquiarritmia quando a frequência vai além de 160 e BRAD menor que 90. De 2 a 10 anos, 140 para ataque, menor que 70 para BRAD, e quando maior que 10, fica semelhante ao adulto, né? 100 e 60. E a gente tem algumas tabelas, né, que nos guiam assim, para a gente conseguir definir melhor os intervalos básicos no ritmo cardíaco do eletro, frequência cardíaca, né, como a tabela de Davignon, que vai ser muito útil para consulta, né, porque de acordo com faixa etária você consegue definir o que seria o valor esperado para a idade. E quando a gente fala de arritmia na criança, né, na infância, a gente tem que sempre pensar se o paciente tem ou não cardiopatia estrutural. Isso é um divisor de água, seja para definição diagnóstica, epidemiologia, tratamento, isso é o mais relevante. A gente sabe, né, que nas crianças com coração estruturalmente normal, o mecanismo das arritmias seria semelhante ao do adulto, enquanto naquelas com cardiopatia estrutural, a cardiopatia de base ou o próprio procedimento cirúrgico corretivo é quem realmente vai definir a manifestação arrítmica. E falando assim, nessa divisão, também é importante em relação à questão de manifestação, porque as crianças sem cardiopatia estrutural, a manifestação de arritmia é algo raro. Cerca de 1 a 2% das crianças vão ter uma manifestação. Já nas crianças com cardiopatia, aí a depender do tipo de cardiopatia, se houve ou não correção cirúrgica, essa prevalência, essa manifestação pode ir de 20% até 50%. Então, muda muito. E aí, na hora que a gente vai dividir por faixa etária, a gente também vai ter as arritmias esperadas para cada faixa. No neonatal, por exemplo, lactente, o ataque supra por via acessória e ataque atrial focal são as arritmias mais prevalentes, enquanto no pré-escolar e no escolar, começa a haver uma importância para a TRN, apesar das vias acessórias ainda continuarem sendo as mais importantes, e na adolescência a gente já tem a TRN como principal TAC supra, né? Na criança o mais comum realmente é TAC supra. No adolescente também começa a surgir, poder surgir flutter, até mesmo arritmias ventriculares, e é nessa parte a gente vai falar que começa a poder surgir também manifestações de outras doenças eletrogenéticas que a gente tem que ter atenção. Só para vocês terem ideia, a gente destaca aqui que, por exemplo, a TAC supra, ela representa de 60% a 70% das arritmias na pediatria. É uma população interessante também da gente entender que existem alguns ritmos próprios da criança que poderia gerar algum tipo de dúvida, mas que a gente tem que estar atento. Por exemplo, as crianças manifestam a arritmia sinusofásica, é comum a gente perceber ritmos atriais ectópicos, isso tudo seria benigno, é esperado de se ver no eletro de uma criança, então tem que ser atento a essas questões. Bradiarritmias também são raras, menos que 5%, e lembrar que a manifestação de flutter na infância geralmente está associada a cardiopatia, cirurgias de correção, e a FA não é esperado na criança, né? A gente precisa aprofundar um pouco no tema pela importância e relevância, visto que, em geral, a maioria, né, das arritmias na criança, elas são benignas. E elas também têm um processo autolimitado. Então, a gente pode, muitas vezes, ter calma, assumir condutas expectantes, mas sempre valorizando, né, claro, sinais de segurança, né, que a criança está segura, mesmo na presença daquela arritmia, com um controle adequado, né, porque
principalmente em cardiopatias congênitas, onde você tem uma mudança hemodinâmica muitas vezes relevante, essas arritmias podem ser potencialmente fatais. O desafio não começa, já começa ali no diagnóstico, né? As frequências cardíacas geralmente muito rápidas, às vezes difícil da gente localizar, por exemplo, onda P no eletro. Então, muitas vezes a gente fica com um diagnóstico mais geral do que um diagnóstico específico. E a abordagem terapêutica também não é diferente, é complexo, né? Desde o tratamento medicamentoso, quais as drogas utilizar, o que é esperado de resposta. A gente sabe que a criança no desenvolvimento vascular também é importante, porque pensando em procedimento, né, quando seria seguro, as estruturas cardíacas estão em desenvolvimento, a gente sabe que, por exemplo, vias acessórias a gente pode encontrar no nascimento, né, normalmente elas estão presentes ali já na 20ª semana gestacional, ali na 20ª semana elas já começam a ser isoladas, mas podem ainda nascer com essas vias acessórias. Então, saber dessa maturação do sistema também elétrico é importante. Como eu disse, né, nas cardiopatias congênitas, o risco de instabilidade é maior, então isso pode definir muito a sua abordagem terapêutica. E, claro, anatomia, não só do coração estruturalmente normal, como eu já disse, em relação a desconexões de vias acessórias, o desenvolvimento do coração na criança, mas também dos pacientes que têm cardiopatia congênita, onde muita alteração anatômica pode acontecer. Só para citar como exemplo, por exemplo, nos pacientes que têm um isomerismo direito, né, há uma duplicação da crista terminal, né, do átrio direito, então podemos ter dois nós sinusais. Então, o eletro pode ter uma competição de ritmo. No isomerismo esquerdo, por exemplo, aí você já não tem a crista terminal, né, na morfologia do átrio direito, é átrio esquerdo. Então, normalmente, então você não tem nó sinusal e o ritmo do paciente normalmente é ditado por um nó rudimentar no assoalho do átrio. Então, você, por exemplo, vai para um procedimento, você tem que saber disso, porque senão você pode, por exemplo, fazer uma lesão do marcapasso natural da criança e ela ficar dependente de estimulação. Então, é muito relevante. Por exemplo, no defeito também do septo AV, é comum a gente ter depois do nó AV, o RIS geralmente já logo se divide em ramo direito e ramo esquerdo. No defeito do septo ventricular, desculpe, você tem a fase não ramificada do RIS bem longa, então fica maior risco de fazer lesão com bloqueio cardíaco. Nos pacientes, por exemplo, que não tem concordância atrioventricular, você pode também ter um grande trajeto, pela posição do nó atrioventricular, um grande trajeto da parte não ramificada do riso, que predispõe também num procedimento, facilita, né, fazer lesões. Então, tudo isso tem que ser levado em consideração para a gente tratar as arritmias na infância. E aí a forma que a gente poderia, eu acredito, interpretar melhor a arritmia e conseguir propor condutas é baseado na manifestação evolutiva pela idade da criança. E aí, nesse sentido, a gente começa já na vida intraútero, onde as primeiras manifestações arrítmicas já podem acontecer. Nessa fase, se privilegia bem-estar fetal e tentativa de controle de ritmo. É uma normalidade rara, né? Em torno de 2% das gestações pode ter algum tipo de complicação arrítmica, normalmente após a 20ª semana, e muitas vezes causada apenas por extracístole e com pouca relevância clínica. O diagnóstico ele é feito através do ecocardiograma em modo M, o Doppler tecidual, para a gente fazer uma avaliação entre a relação da onda entre o ventrículo e o átrio. Essa relação que vai nos aproximar de um diagnóstico mais específico da taquiarritmia, e a gente define como frequências maior que 180. Como é isso? Então, é muito semelhante à avaliação de uma ataque supra, né? Se você tem uma relação entre o ventrículo e o átrio, né, o VA, curto, a gente tem uma sugestão, então, de uma taquicardia por via acessória. Normalmente assumem frequências altas e elas sempre têm condução 1:1, né? As de VA longo, seria aquelas, né, que poderiam ser uma taquicardia sinusal num feto em sofrimento ou mesmo uma taquicardia atrial focal.
é raro, né? Não é muito comum elas têm uma frequência variável, na verdade, e geralmente podem ter mecanismos automáticos e até uma reentrada pode justificar. Quando você tem ventrículo e átrio juntos, superpostos, é mais sugestivo de uma taquicardia juncional ectópica, que na gestação não é tão comum. E quando você tem uma frequência atrial mais alta que a ventricular, ou seja, perceba uma dissociação atrioventricular, o diagnóstico de flutter, né, por arritmia então de reentrada com átrios em frequências muito altas, é o que você é o provável, né? E aí, então, o tratamento dos fetos vai ser baseado, então, nesse diagnóstico específico, né, de qual arritmia provável está se desenvolvendo e nas condições do feto. Ele está fazendo insuficiência cardíaca, fazendo hidropsia, então a gente vai ter que ver essas questões. Os fatores que se associam ao maior risco para o feto, que a gente tem que saber para ter uma conduta um pouco mais agressiva, seriam as taquicardias incessantes, que surgem antes de 32 semanas, e naqueles fetos que a gente já sabe que tem cardiopatia estrutural. E aí, como que é isso? Né? Nos pacientes com taquicardia com VA curto, ou seja, via acessória, ou flutter atrial, a gente poderia utilizar digoxina, sotalol, flecainamida, que não tem tanto, não tem no Brasil, na verdade, né? Então, a gente utilizaria, por exemplo, nos pacientes que fazem uma taquicardia supraventricular por via acessória, normalmente se inicia com digoxina e poderia progredir para um sotalol. E nos flúteres atriais, o contrário, o sotalol seria mais efetivo para a reversão do que a digoxina, podendo associar às drogas. Nos casos refratários, a gente poderia até fazer infusão intraumbilical de adenosina ou das outras medicações, mas isso seria um procedimento, né, assim, com altos riscos, então normalmente não é feito. Normalmente, como é visto aqui nesse gráfico, a gente tem uma tendência de conseguir reverter uma maior proporção das taquicardias supraventriculares com via acessória do que flutter atrial, e de uma forma mais rápida. Essa questão da reversão mais rápida é importante, porque quando um feto está em taquicardia, existe também aquela angústia, né, de tentar, né, tornar a situação controlada o mais rápido possível, mas muitas vezes a gente precisa de tempo. Não é incomum a gente precisar de 5 até 10 dias de uso de medicação, associação, para aí sim conseguir o controle do ritmo do paciente, do feto. E aí, né, a gente tem que ter um pouco de calma, mas sempre buscando avaliar se o feto não está em sofrimento, nada disso, né? Aqui também para mostrar que os pacientes aqui são os pacientes né, que tinham ataque supra por via acessória, em que há uma resposta melhor a digoxina e flecainamida do que o sotalol, o contrário nos pacientes que têm flutter atrial. Normalmente, o flutter atrial demora mais para reverter, mas a gente poderia utilizar o sotalol nesse sentido. Nas taquicardias de VA longo, né, taquicardia atrial nesse caso, a gente podia tratar com o sotalol e associar depois a digoxina também. A TV é rara, né, nesses casos, geralmente é associada a alguma cardiopatia estrutural. E aí, assim, a tentativa do controle de ritmo intraútero, ela deve ser empregada inicialmente, né? A gente tem que tentar porque a prematuridade é um risco maior. Então, se a gente consegue controlar o ritmo, se a criança não está sofrendo, não está desenvolvendo IC, é uma taquicardia que não é incessante, conseguir controlar, é melhor que a gente faça o tratamento intraútero. Ok, após o nascimento, né, a gente vai entrar no período neonatal, 28 dias iniciais, e o lactente, né, no primeiro ano de vida. Esse é o período mais crítico, vamos falar assim, porque é um momento, então, que a criança pode manifestar as arritmias, e então é um momento do diagnóstico e onde a gente tenta priorizar o tratamento conservador. E aí a gente, né, vem falando da importância da fisiologia, da anatomia do sistema de condução, porque isso daí é o que nos dá o entendimento de como vai ser feito o tratamento. Baseado nessa maturação que a gente disse, normalmente nos primeiros meses de vida, a criança ainda pode manifestar manifestações de via acessória que depois desaparecem. E nos pacientes com cardiopatia congênita, aquilo tudo que a gente já conversou, né, das alterações anatômicas que devem ser valorizadas,
até para a gente propor, por exemplo, procedimentos. Só para ser ilustrativo, né, no desenvolvimento do coração fetal, nos dobramentos do coração fetal, de acordo com a região onde acontecem anomalias, há repercussão em partes específicas do coração do adulto, que também responsabiliza o tipo de arritmia que o paciente vai desenvolver. O diagnóstico também nessa fase depende muito da definição se existe ou não cardiopatia, e o foco vai ser o tratamento medicamentoso, tratamento conservador. Nos pacientes sem cardiopatia, vias acessórias. Nos pacientes com cardiopatia, a TA é a causa mais comum. Nessa fase também, taquicardia ventricular é raro, pode se associar a cardiopatias congênitas, mas também ser idiopática. E nesse caso, com uma grande proporção de resolução espontânea, mais de 89% vai se resolver espontaneamente, e a maioria tem origem no ventrículo direito. Então, para falar da arritmia sem cardiopatia estrutural nessa idade, as causas mais comuns, né, vou destacar aqui, a gente tem taquicardia por via acessória sendo 67% das arritmias, ataque atrial, resolução muito grande espontaneamente nos primeiros 3 anos, então isso é muito relevante. A TRN não é tão comum, e tem que entender, assim como o flutter também não é comum, que os pacientes que manifestam fibrilação atrial e não têm cardiopatia estrutural, essa arritmia é uma degeneração de outra arritmia. Não é esperado que uma criança tenha fibrilação atrial nessa idade. Então, por essa evolução é esperado realmente que a criança, nessa idade, tenha pouca recorrência. E pela possibilidade da resolução espontânea, a gente assumiria um tratamento conservador nos primeiros 12 meses, 6 a 12 meses da criança, e o tratamento invasivo seria nos casos mais refratários a toda essa conduta. Existem diagnósticos específicos que podem acabar se tornando incessantes e aí ser um desafio com o tratamento medicamentoso e nos direcionar para um tratamento invasivo. Já nos pacientes com cardiopatia estrutural, a gente teria uma divisão antes e depois da cirurgia, né? Porque antes da cirurgia, a gente tem que pensar em qual cardiopatia para imaginar que arritmia, né, aquele paciente está desenvolvendo. É um paciente com anomalia de Ebstein, a gente vai pensar nas vias acessórias. Nos demais, é muito comum as taquicardias atriais. E depois da correção, por conta da cicatriz, das fibroses, PETs, a gente vai ter o flutter atrial por reentrada. E aí, ali nesse momento pós-operatório, a gente tem aquelas arritmias que surgem precocemente, logo ali no pós-operatório, que são arritmias relacionadas ainda à cardiopatia congênita. A gente tem a manifestação da taquicardia juncional ectópica, que é muito relevante nessa fase, e nas crianças de pós-operatório tardio, que se manifesta mesmo o flutter de reentrada, né? E aí, falando mais especificamente de algumas arritmias, a gente tem, por exemplo, a taquicardia juncional ectópica, que é uma arritmia maligna, é mais comum, né, no pós-operatório das cardiopatias congênitas, e com alguns fatores importantes de ter em mente que se associam a maior chance de desenvolver, que seria as crianças com idade menor que 1 mês, com insuficiência cardíaca prévia, tempo prolongado de SEC, temperatura elevada, que tem troponina e CK elevados, ficaram com suporte ventilatório prolongado, com uso de inotrópico. Essas crianças, aquela criança mais grave, né, que opera cedo, essa criança que vai desenvolver mais facilmente essa arritmia. Algumas cardiopatias, como a tetralogia de Fallot, tem uma prevalência grande de manifestação. A CIV, pela proporção, né, muito caso de CIV, também é uma cardiopatia relevante nesse caso. E, assim, os mecanismos do desenvolvimento existem alguns, né, que gerariam uma automaticidade anormal, aumentada, na região do feixe de risco por edema, hemorragia, inflamação no local, ou uma lesão direta no nó atrioventricular, ou até mesmo pelo estiramento do nó AV durante a exposição do septo no intraoperatório. Nos casos, por exemplo, das correções cirúrgicas, o Fontan, por exemplo, a gente tem muitas cicatrizes cirúrgicas, PETs, então, assim, a manifestação de flutter atrial não é incomum, pelo contrário,
a gente tem uma incidência de até 21% nessas crianças até os 15 anos. Então, assim, é muito importante o diagnóstico nesse tipo de correção. Já a tetralogia de Fallot, existem formas de abordagem, né, cirúrgica, tanto transventricular como transatrial, né, a incisão. A transventricular mais associada a desenvolvimento de taquicardia ventricular não é algo que é realizado não é realizado preferencialmente nos dias de hoje, mas a descrição cirúrgica é importante nesse sentido, né? É uma entidade onde a taquicardia ventricular realmente deve ser pensada, né, nesses pacientes, e ela se associa muito com pacientes que foram operados tardiamente, pacientes que têm disfunção de VD, pressões elevadas no VD, insuficiência de válvula pulmonar. Esses pacientes são os pacientes que têm mais predisposição a desenvolver arritmia ventricular, né? No decorrer do segmento. Mas o que é mais comum nesses pacientes seriam os extracístoles ventriculares, no pós-operatório muito relacionados a distúrbios eletrolíticos, mas também de manifestação tardia por conta das cicatrizes e de tudo mais que a gente vem conversando. De uma forma geral, né, a TV ela é rara, né, mas ela teria associação com gravidade, né, pacientes com isquemia, infarto miocárdico, os que têm cicatriz, fibrose, por cianoses prolongadas, dilatação ventricular, são os pacientes mais graves também, né, não é muito diferente, por exemplo, de um paciente adulto. Ok, a gente passa então agora para a idade pré-escolar. A idade pré-escolar ali a partir então do segundo ano da criança e a idade escolar ali terminando aos 10 anos, 12 anos, de acordo com a referência. Esse é o período das definições. Aqui a gente, se ainda há arritmia, a gente vai resolver, né? É o período então que nas arritmias persistentes você tem que propor a definição da estratégia para controle definitivo, né? É o momento do desmame. Então, o paciente ficou no primeiro ano usando medicação, não teve mais crise, por exemplo. Então, é o momento de você fazer o desmame das medicações e avaliar se realmente houve resolução espontânea. Na criança mais jovem, né, no pré-escolar, a manutenção do tratamento medicamentoso nos recorrentes é o que a gente vai fazer, né, esperando ele crescer um pouquinho mais, para a gente pensar, por exemplo, na ablação. Claro, deixando a ablação como uma opção nos casos que evoluem mal, né, recorrência, né, conversar mesmo com a família para a gente ter a melhor conduta para a criança. E na idade escolar, não. Na idade escolar, a gente já pode realmente já começar a pensar na ablação por catéter de uma forma mais de resolução definitiva do problema. E por que que a gente tem essa discussão da ablação por catéter, né? A gente primeiro pensa no tipo de arritmia. É diferente um flutter atrial após uma cirurgia com PET, muita cicatriz atrial, de um Wolff no Epstein. É diferente, né? E aí, as crianças, normalmente, a gente vai preferir a indicação do procedimento, naquelas que ficaram controladas, ali depois do quarto ano, acima de 15 quilos, idealmente 5 anos, já próximo de 20 quilos. É a situação ideal, que já seria um procedimento sem maiores riscos para a criança. Então, como eu disse, varia, né? Que tipo de arritmia a criança tem? É uma via acessória? Ela é uma via acessória que é próximo do RIS? É uma via acessória lateral esquerda? Isso tudo, a discussão com um médico intervencionista é importante para, né, também não ficar deixando a criança fazer taquiarritmia, sendo que poderia ser algo muito de fácil resolução. Pensando na cardiopatia de base também, para o procedimento cirúrgico, as descrições cirúrgicas são muito relevantes para você se preparar para o procedimento. E aí, quando chega a adolescência, aí realmente conclui, vai ser um momento de conclusão, mas de atenção também. Por quê? Nessa fase, a TRN já se torna a arritmia mais comum e já os pacientes com proposta de tratamento definitivo, conversa com os familiares para já resolução. E a gente fala de atenção porque a gente começa a ficar mais tranquilo, né, com as taxupras, porque a gente vai resolver os problemas, mas é nessa idade que podem começar manifestações de doenças que se manifestam com arritmias potencialmente graves, fatais,
taquicardias ventriculares, por exemplo, miocardiopatia hipertrófica, doenças eletrogenéticas. Então, a manifestação de sintomas nessa faixa etária tem que ser avaliado com muita cautela. E aí, quando a gente vai falar do manejo, de como tratar, como eu disse, a gente muitas vezes vai ficar naquela do tratamento com uma abordagem mais geral. Olha, essa criança tem um ataque supra, mas é via acessória, taquicardia atrial? Não sei. Mas a gente vai tratar pensando de uma forma mais geral. Sempre melhor tratar de forma mais específica, mas nem sempre é fácil. A gente vai valorizar muito o eletro, né, da taquicardia, mas, claro, o eletro de base é importantíssimo para a gente chegar no diagnóstico. Isso é importante porque naquelas crianças com pré-excitação, já que a gente fala que é muito comum haver acessória, existem algumas drogas que a gente não utilizaria, né? Por exemplo, vamos dar o exemplo aqui da digoxina, que é muito usada ainda na pediatria. Existe até discussão se no primeiro ano a gente poderia usar a digoxina para essas taxupra. Não por falta, não é muito por evidência, mas até por falta de dados que a gente acaba usando, mas o paciente que manifesta via acessória, pré-excitação ventricular, a gente não deveria utilizar a digoxina, né? A gente divide o tratamento também em agudo e crônico, e essa decisão depende da apresentação, severidade, idade da manifestação, quanto que ela está tendo de crise, está difícil de controle, o diagnóstico específico, né? E a estrutura de apoio, equipe médica preparada para o controle para o tratamento invasivo. Aqui uma tabela que exemplifica, né, o que a gente poderia utilizar no tratamento da arritmia de forma aguda. Na taxupra, nesse caso, as manobras vagais poderiam ser utilizadas, né? E aí em pediatria a gente poderia, né, tem valsalva, claro, mas imersão em gelo, tem algumas situações que parecem até meio judiação, né? Mas seria como a gente poderia fazer manobra vagal mais efetiva. E a gente fala de judiação também porque tem até indicação dessa estimulação transesofágica, estimulação atrial transesofágica, mas assim, é um procedimento que hoje em dia a gente não utiliza mais. Seria como se a gente fizesse um overdrive no átrio esquerdo ali pelo esôfago, né? Então, assim, é doloroso, então tem que ter sedação, né? Então, é melhor talvez realmente usar a boa e velha adenosina. A gente tem outras medicações, né? Mas um tratamento agudo, a gente muitas vezes como eu venho dizendo, a gente precisa de tempo, né? Então a gente reverte muitas vezes uma arritmia, o paciente nasceu, está lá nos primeiros dias de vida, aí ele já manifesta a arritmia, a gente inicia, faz a reversão com adenosina, por exemplo, logo na sequência já vem de novo ataque à arritmia. Tem muita manifestação que inicialmente é difícil o controle. Nessa forma, a gente tem que esperar, iniciar as medicações, dar um tempo para modulação das medicações, seja na via acessória, seja no tecido atrial, tecido do nó AV, e aí sim você conseguir controlar a arritmia. E aí que a gente fala do tratamento crônico, né? Existem também várias medicações que a gente poderia utilizar, e aí, nesse caso do tratamento crônico, um adendo aqui especial ao verapamil, né, que não deveria ser utilizado não deve ser utilizado nas crianças menor que 1 ano. E as outras drogas, a gente vai pensar muito em qual arritmia que a criança tem e nos efeitos colaterais, né? A propafenona, a gente não utilizar com hipertrofia, com disfunção ventricular, a gente lembrar do sotalol, intervalo QT, tudo isso é importante a gente levar em consideração para a decisão terapêutica, mas a gente tem um arsenal semelhante ao que a gente teria no adulto. E o tratamento específico é importante, então, a gente fazer o diagnóstico específico, porque muda, né, a forma de tratar a criança e até mesmo de entender prognóstico e tudo mais. Como a gente falou, a taquicardia juncional ectópica é uma arritmia maligna, então a gente tem que ter um tratamento mais agressivo. A gente tem que controlar o ritmo dessa criança. Por que a gente fala isso? Só para ter um exemplo, antes do tratamento com antiarrítmico, com a amiodarona, existia uma alta taxa de mortalidade dessas crianças, até 38%. E no controle do ritmo das crianças, né, o uso da medicação, essa taxa caiu para em torno de 4%. Só que, assim, é
um desafio, muitas vezes, porque o tratamento, às vezes, com monoterapia, tem taxas baixas de resolução. Então, a gente precisa ser invasivo, né, tratar. Então, droga de escolha seria realmente a amiodarona, com associação à digoxina ou beta-bloqueador, né, para a gente aqui, e controlar o ritmo. Às vezes vai demorar, a gente vai ter que associar, a gente vai ter que ser mais agressivo mesmo, porque essa arritmia tem uma grande taxa, ela vai resolver depois ali da primeira semana. Então a gente precisa correr atrás do controle de ritmo dessa arritmia. Na taquicardia por via acessória, a gente vai, né, depender dos sintomas e na presença de pré-excitação. Nos pacientes que têm pré-excitação, por que a gente fala isso? A condução atrioventricular é a que coloca os pacientes em risco, por exemplo, de numa deterioração de uma FA, fazer uma FV e, por exemplo, ter uma morte súbita. Só que assim, o risco de morte súbita com via acessória é muito baixo. Nos pacientes que têm pré-excitação e são sintomáticos, o risco é de 0,002. Então é um risco baixo, mas existe. Nos pacientes que são assintomáticos, esse risco é praticamente nulo, né? Nos pacientes que não têm sintoma nenhum e só tem aquela pré-excitação no eletro, estamos mais tranquilos. E é importante colocar o dado de que um procedimento de ablação ele tem um risco de complicações graves de 0,001. Então, também muito baixo. E é importante essa comparação aqui, porque você percebe que nas crianças sintomáticas, o risco de ter uma morte súbita é o dobro. Apesar de pequeno, é o dobro dos que se resolvem com o tratamento intervencionista. Então, isso são dados importantes até para a gente conversar com os familiares para decisões terapêuticas. As medicações que a gente utiliza são antiarrítmicos, né, com predileção para propafenona, podendo utilizar mildarona e sotalol, e é isso que a gente fala. A gente tem que saber se tem pré-estação, porque existem algumas medicações contraindicadas, que são aquelas medicações que têm um bloqueio do NOAV mais importante, facilitando a condução pela via acessória e podendo, sim, gerar deterioração do ritmo. A ablação por catéter, como exemplificado aqui nesse quadro, existem situações inquestionáveis, né, como os pacientes que sobreviveram a uma morte súbita. Existem critérios que colocam esse paciente como de alto risco, que são os pacientes que se manifestam com síncope, onde você tem, por exemplo, manifestação de condução de uma fibrilação atrial pré-excitada com RR muito curto e pré-excitado, mostrando que a via acessória conduz em frequências altas, período refratário baixo, menor que 250 milissegundos. Isso tudo seria também uma tendência a resolver com ablação. E claro, nos pacientes que são incessantes, que está gerando disfunção, e aqui é muito importante a gente falar da taquicardia de Kummel, né, que é essa taquicardia recíproca, juncional, persistente, né, a combinação dessas letras aqui vai pelo gosto do freguês. Mas a taquicardia de Kummel é uma arritmia, né, que é por uma via acessória, de condução retrógrada exclusiva. Então, a princípio, né, a criança não teria aquele ritmo de deterioração para ritmos malignos. No entanto, ela tem uma capacidade de decrementação. Como ela decrementa, ela cria circuitos arrítmicos muito estáveis. E dessa forma, ela se transforma em taquicardias incessantes. Então, é esse tipo de taquicardia que normalmente a gente precisa fazer abordagem invasiva mais precoce, porque as crianças ficam incessantes, então não tem como. Então, a gente vai ter que fazer. Importante entidade na pediatria. Na taquicardia atrial focal, né, vamos falar que na sem cardiopatia estrutural é a segunda mais comum, né, na criança, na período neonatal, lactente, por exemplo. Só que a gente sabe, né, que a resolução espontânea acontece e por isso a gente faz o tratamento medicamentoso, também com a possibilidade de usar digoxina, usar drogas da classe 1C e a amiodarona como uma terceira opção. E a taquicardia ventricular? Bom, a taquicardia ventricular, como a gente viu, não é comum na criança, mas pode surgir. Ela teria relação, então, com cardiopatias, a gente já vai ter que logo pensar nessa situação. Essas crianças, sim, a gente vai ficar mais preocupado com a estabilidade clínica, né? Nos instáveis, né? Claro, vai ter que ser revertida prontamente, mas normalmente a gente pode encontrar essa situação. A criança em taquicardia ventricular bem,
mas o médico desesperado porque é uma taquicardia ventricular, né? Então, assim, o tratamento dessa arritmia, normalmente, o que a gente vai ver é já fazer a amiodarona, mas o ideal seria, primeiro, a tentativa com a lidocaína, a reversão do ritmo nos pacientes estáveis, e assim, e depois, né, nos refratários, a amiodarona. E o segmento desse paciente, ele teve uma taquicardia ventricular, mas é idiopática, tem cardiopatia estrutural, então vai depender, né, em qual paciente ela foi desenvolvida. E para falar do tratamento das arritmias na TA por reentrada, né, no flutter atrial do pós-operatório, a gente depende da cardiopatia de base. Uma coisa é você ver um flutter atrial numa transposição de grandes vasos que fez uma cirurgia de Jatene. Ele não teve grande manifestação atrial, ele teve uma cirurgia voltada ali nos vasos da base. Ele pode ter uma canulação de átrio, ok, mas cicatriz pequena. Então ele faz um flutter, vamos pensar no flutter de istmo cavo tricuspídeo mesmo. É a possibilidade, né? Agora, um paciente que faz uma cirurgia, a gente não usa mais essa cirurgia, mas na transposição onde há um direcionamento de fluxo através de PETs, o direcionamento de fluxo atrial, né, a cirurgia de Sene, aí não. Aí você tem provavelmente cicatrizes, PET, tudo para criar circuitos arritmogênicos, cirurgia desafiadora. Então, isso é muito importante. A gente vai pensar, né, nessas arritmias com mais cuidado, justamente por aquilo que a gente conversou da questão da estabilidade. Paciente com cardiopatia congênita, imagina um ventrículo único que faz um flutter de alta resposta. A chance de deterioração do hemodinâmica é muito maior. Nesses casos aqui, tratamento medicamentoso é frustro. É difícil o controle do ritmo, muitas vezes a gente vai acabar pensando em controle de frequência cardíaca, pode ser desafiador e a ablação, sim, é uma possibilidade, é complexo, claro, mas ela pode ter uma proposta curativa num circuito, né, abordar um circuito de flutter atrial, por exemplo. Então, ela deve ser sempre pensada, e aí o estudo da cardiopatia e da cirurgia é o principal. Bom, a gente falou das taquiarritmias. Eu vou falar brevemente das bradiarritmias, que eu acho que não teria como deixar de lado, mas gira muito em torno disso também, né? O paciente com e sem cardiopatia congênita, para entender o que está acontecendo. No sem cardiopatias congênitas, a gente vai saber que o BAVT congênito é a nossa entidade aqui, né? O que a gente vai encontrar o bloqueio relacionado, né, à doença materna do sistema conectivo, a presença de lúpus, anticorpos anti-Rho, anti-lá, tudo isso a gente já sabe. E essa manifestação, a desconexão da condução, ela pode acontecer em três partes. Ela pode acontecer tanto dentro, né, do átrio, como se não houvesse um nó, pode acontecer uma desconexão nódo ventricular ou mesmo intraventricular. Isso aqui que vai ditar onde vai ser o escape, né, que é o escape desses pacientes que vão se relacionar, por exemplo, com o momento de indicação de um marcapasso, visto que a gente depende muito da frequência cardíaca de escape para indicar. Nos pacientes, por exemplo, com menores de 1 ano, frequência menor que 55, já seria uma indicação. Aqueles pacientes que perdem o escape juncional, que ficam com QRS largo, ritmo ventricular complexo, que fazem disfunção, também teriam indicação, assim como os pacientes com mais de 1 ano, frequência menor que 50, ou que têm pausas que representam até 3 vezes o ciclo básico do paciente, né? Ou déficit cronotrópico sintomático. Esses todos teriam indicação de implante. E nos pacientes que são pós-cardiopatia congênita, a gente, o pós-operatório, a manipulação de septo, isso tudo aumenta muito o risco de bloqueios. E aí a gente indicaria nos pacientes que têm BAVT um bloqueio de segundo grau avançado que não é reversível e se tornou persistente após 7 dias. Aqui a gente indica. Ou nos pacientes também com bradicardia sinusal sintomática, inapropriada para a idade. E nos casos também de pacientes que têm bradicardia sinusal com frequências menor que 40, pausas maior que 3 segundos, a gente já poderia indicar. Nos pacientes que têm arritmias atriais intratáveis por conta de doença do nó sinusal, a gente não consegue fornecer medicação,
esses poderiam ser indicados também, e os pacientes que têm doenças congênitas que a bradicardia deteriora a hemodinâmica. E aí, a gente tem algumas discussões no implante do dispositivo na criança, porque a gente discute onde que é o melhor local de implante do eletrodo, pensando em síndrome de marca-passo, perda de fração de ejeção. O dispositivo é uni, é bicameral, porque BAVT no adulto é bicameral, mas e na criança? E qual a doença de base? De uma forma geral, eu vou mostrar por quê. Nas crianças que têm menos de 20 quilos, né, ali menos de 5 anos, o ideal é o dispositivo epicárdico unicameral, tá? A escolha epicárdica no ventrículo, na porção apical do ventrículo esquerdo. E nas crianças com mais de 20 quilos, aí a gente já poderia começar a pensar no dispositivo endocárdico, na indicação bicameral, e aí, quando coloca no VD, priorizar o septo. O que acontece? Quando a gente vai fazer um implante de um dispositivo, por exemplo, no ventrículo direito, existe uma maior associação entre o implante epicárdico na parede livre do VD com disfunção, em seguida o ápex do VD e o septo é menos provável. Mas esse estudo aqui mostrou, quando a gente vai com o eletrodo epicárdico, e por que essa discussão epicárdico-endocárdico? O epicárdico, anteriormente, ele não tinha corticoide na ponta, então a gente tinha muito risco de bloqueios de saída, né, perdas de captura, limiares mais altos, ou seja, longevidade pior. Criança que troca de dispositivo é a criança com maior risco de infecção, então complicações. No entanto, quando a gente pensa no eletrodo endocárdico, a gente está falando de uma criança que vai precisar de um dispositivo pelo resto da vida. Então, a gente pode evoluir com mais falência vascular, com eletrodos muito antigos na criança, desafios, por exemplo, porque a gente vai aumentando o número de troca, mais chance de ter complicação daquele eletrodo já ter sido abandonado. Então, por isso que é essa discussão. E quando a gente fala do epicárdico, a gente vê que o dispositivo, o eletrodo que é implantado na região apical do ventrículo esquerdo, ele se associa com fração de ejeção preservada, melhor, né, em comparação à região apical do VD, a parede livre do VD, por exemplo, né, que eu estou falando do epicárdicos, QRS de morfologia com duração menor, que também tem associação com disfunção ventricular esquerda, então é onde a gente prefere. E a gente ficou nessa discussão realmente do epicárdico, porque ele tem mais associação com fraturas, com bloqueios de saída, alto limiar, né? Mais trocas. Então, isso era uma discussão. Com o surgimento do corticoide na ponta, essa longevidade dos dispositivos começou a melhorar, o que favoreceu até essas crianças para o implante epicárdico. E aí esse estudo demonstrou isso, né? O corticoide como um fator importante para manter a longevidade dos dispositivos. Além disso, baterias com uma capacidade maior, sistemas de autocaptura que privilegiam também a bateria, facilitam preservar a bateria do dispositivo. E a gente vê que os pacientes que colocam um dispositivo epicárdico, como nesse gráfico aqui, depois de 5 anos, 90% deles ainda estão com o dispositivo epicárdico, depois de 10 anos, 80%, ou seja, a gente conseguiu preservar leito vascular do paciente, então seria o mais apropriado realmente, né, para esses pacientes. Bom, em síntese, a gente viu, né, que a definição da presença de cardiopatia congênita é essencial. A resolução espontânea é esperada, então calma. A conduta expectante é necessária, mas com segurança, porque essas arritmias também podem ser deletérias. E a decisão terapêutica, por ser complexa, ela necessita de uma discussão conjunta com o médico, com o clínico, com o intervencionista, com o pediatra da criança, para a gente chegar no que seria melhor para aquela população, conseguir promover o melhor tratamento e ela ficar nesse segmento sem riscos e bem tratada, né? Então era isso que eu queria apresentar para vocês. Muito bem, parabéns. Quem que é essas Bom, menininhas? Gustavo. Gostou dos meus sobrinhos? Hum.
Os meninos O dele de menino Alto dele de Rio Alto Rio Doce. Doce. Bonitinhos, né? Vou tirar o É, Gustavo da lista, viu, pra ver se melhora esse negócio. Uhum. Som desativado. Gustavinho, você viu alguma coisa de limite de idade para profenona? Eu já vi isso uma vez, mas depois nunca mais vi, viu? A gente tinha essa discussão dos menores que 2 anos, né, de utilizar propafenona e tudo, segurança, não, geralmente por falta de dados mesmo, né? Mas ali realmente a gente poderia utilizar a propafenona, né? Wolf, por exemplo, evitar mesmo o verapamil no primeiro ano, né, para essas crianças, mas poderia ser utilizado. Uhum. E esse negócio de esperar, que eu tinha, eu vi que você falou para TA, mas que eu tinha mais é que via acessória geralmente é no primeiro ano, né? É muito raro regredir depois do primeiro ano e Uhum, tacar de atrial os 3 primeiros anos, é isso, né? Geralmente. exatamente, é. A via acessória, realmente, geralmente depois do primeiro ano tira a medicação, a maioria, É. se tiver que resolver, já resolveu. A TA ali você viu dado de prolongar 3 anos, mas é porque geralmente essa fase, se ela ficou bem com a medicação, você tirou, voltou a arritmia, você ainda consegue esperar um pouco mais retornando o medicamento, né? E aí depois na segunda retirada, pode ser que você ainda não encontre, aí você não encontre mais arritmia, né? Mas realmente É. é porque antes ali dos 3 anos, o procedimento mesmo naquelas incessantes ou com outros sinais de gravidade, né? É. Eu acho que assim, uma coisa muito bom, parabéns. Eu acho uma coisa que assim, acaba eu fazendo mais crianças do que eu gostaria de fazer, mas o que a Qual, gente qual que é o vê. peso mínimo que vocês conseguem fazer? Pois é, eu ia falar isso aí, Marcão. O Gustavinho colocou aí, eu uso o seguinte, assim, acima de 15 quilos, se não for, por exemplo, uma via parisiana, né? Aí se for, eu espero a adolescência. Acima de 15 quilos, eu já tento resolver, porque já é bom para o menino, acaba aquele trem, principalmente se não tiver cardiopatia estrutural. Acaba aquele negócio que o menino é cardiopata, sempre é bom para a família e a gente já usa material praticamente adulto, funciona as duas pernas, então não dá trabalho não. É, mas assim, eu já fiz no HC de 4 quilos, que era um menino. Que isso aí era outra coisa que eu ia comentar. Que era um menino, ele tinha um Epstein, mas eu acho que. Ele tinha uma fisiologia de ventrículo único, ele entrava em TAC supra e parava no CTI. Então, ele foi reanimado diversas vezes, incontáveis vezes, e por incrível que pareça, foi um procedimento super tranquilo. Acabamos, ele sobreviveu, demos alta para ele. Ele era sindrômico, tinha alguma coisa, déficit cognitivo também, tadinho. Mas, teoricamente, pela veia, Marcão, dá para fazer praticamente qualquer tamanho, sabe? É, só que é lógico que a gente tenta esperar, né? Ter uma criança, essa eu não tive coragem de fazer até hoje. Estou esperando virar. Vou encaminhar para o Gustavinho também, que que é uma via acessória oculta parisiana, sabe? Legal, muito legal. Adulto já é bom, né? Falei, não vou querer isso aqui, não. Deixar pra lá. Mas, tirando isso, dá pra resolver praticamente tudo, assim, né? A gente vê, quando a gente vai ver ali a descrição cirúrgica, né, a gente fica muito complexa. Eu lembrei daquele paciente que a gente fez, aquele já era adulto, mas era um pós-operatório de uma cardiopatia congênita, aquele que comportava, ele era ventrículo único, atresia de pulmonar, então, assim, tinha cirurgia complexa, fazia um flutter, e ele, assim, Nossa, instável, horrível. E a gente nossa. fez, assim, e nunca mais ele teve nada. Nunca mais ele teve nada. Isso aí já tem mais de 3 anos que a gente fez. E era Então, um assim, procedimento que a gente não tinha levado fé nenhuma, né? Assim, não, não.
E a arritmia dele, assim, instável mesmo. Taxupra, um É, flutter, mas instável. E aí, é, até hoje ele não teve nada, assim, hematócrito de 60%, né? Mas tá bem, não tá tendo nenhuma arritmia. é. Cadê o pessoal da pediatria? Tá aí? Tem alguém aí? Não. Ô, Tem. Gustavinho, é, eu tô, eu tô. Sim? E aí, Alice? E esses casos aí? Que A Alice apareceu aí. você tem algum limite de idade, alguma coisa de idade aí que você geralmente usa? Não, né, André? Não, ai. Ligo pra É. você, esse menino de 4 quilos aí, nós que te atazanamos também. Eu lembro, nossa, tadinho. Tá vivo ainda, Alice? Você sabe? Tá com vocês? Eu não tenho notícia dele, André. Enquanto você estava falando aí, eu lembrei desse caso. É um caso Uhum. de muitos anos atrás. Esse menino não está no meu Isso. ambulatório, sabe? Então eu não É, sei se ele está em outro ambulatório, né? Porque nós temos seis ambulatórios diferentes. é, que Mas coisa. comigo ele não está, não. Há uns anos atrás eu vi a mãe com ele, assim. Eu lembrei dele, mas eu realmente perdi o contato. Em relação ao uso das drogas, é isso aí que o Gustavo falou, né? Porque como abaixo de 2 anos não tem estudo nenhum, se você for Uhum. ler, eles recomendam não usar nem a amiodarona. Então, assim, É, você vai tratar como os meninos, né? Então, a gente é, trata do jeito que dá, né? Da melhor forma possível. Mas não, a menina abaixo de 2 anos é tudo assim. A gente vai fazer, né? Mais empírico mesmo. é. E a questão do Verapamil abaixo de um ano, qual que é o motivo, Liz? Você sabe falar para nós? Ou, sei não. Sei não. Estava aqui tentando puxar isso na minha memória aqui Ação enquanto vocês estavam daquela falando, mas tá descrito É, isso mesmo. Eu acho que eu esqueci. A gente nem é, cogita, né? Então acaba é, que. não só aceita. é, é. Ô, Gustavo, adorei Ah, a aula. Parabéns aí. Nossa, muito legal, assim, difícil, né? Bem distante, assim, do que a gente faz no dia a dia. Mas eu fiquei uma dúvida também, que quando a André perguntou, meu áudio aqui deu um problema, desse questão da propafenona, às vezes até a Alicia sabe também, que uma colega minha pediatra, uma vez ela me falou que, assim, a propafenona, antes dos 5 anos eles não usavam muito, porque não conseguia, tipo assim, quebrar. Se você quebra o comprimido e dilui na seringa, ele dá anestesia na boca, e aí tinha que ser o comprimido inteiro, para você não correr o risco da criança aspirar e tudo. Então, que eles deixam sempre para cima de 5 anos por causa da dose do comprimido inteiro, já que não daria para quebrar e colocar na seringa. Tem isso mesmo, assim? É. Ali você vê esses meninos melhor. Não, então, o comprimido de propafenona ele é bem pequeno, né? Eu tenho paciente pequeno que consegue tomar o comprimido, entendeu? Ah, hum, entendi. Eu conversei com o Marcos França recentemente sobre isso, eu não sei se ele está aí. Ele me disse que tinha um paciente que estava usando manipulado no ambulatório, mandou manipular uma dose menor, a dose, né, menor, num comprimido que deve ser menor, não sei. Mas eu não tenho experiência, tá? Essa questão de Entendi. manipular, não sei se eles fazem uma solução manipulada, mas eu ainda não tive essa experiência. Os meninos menores mesmo, a gente acaba optando pela miodarona pela facilidade mesmo, né, de ter O o que xarope já acontece pronto. e o que acontece é que a criança manifesta ataque arritmia, ela é internada, ela é tratada com amiodarona, sai com a amiodarona, está bem controlada e aí mantém. Né? A gente A gente não muda não, fica com a vai miodarona, manter exatamente. os efeitos tóxicos da amiodarona na pediatria, não é isso que a gente vê no adulto, tolera muito A melhor, gente não vê, realmente. então acaba sendo mantendo a amiodarona mesmo. Marina ia E perguntar uma alguma outra. coisa, Marina? Ah, desculpa, Bel. Não, eu só ia perguntar mais uma coisa para a Alice, assim, Alice, esses meninos com BAVT congênito, você tem visto eles desenvolvendo minhoca dilatada, assim? Porque eu até li um estudo desses meninos com BAVT congênito, que, assim, a maioria das causas é autoimune mesmo, né? Pesquisa na mãe, esses anticorpos, mas eu vi, tipo, um 18% num estudo aí de 150, mais ou menos, crianças, que desenvolveram dilatada depois, sabe? Queria ver se na sua prática clínica você tem visto esses meninos depois desenvolverem dilatada ou fica mais os quadros benignos mesmo e Tem não.
Tem não tenho visto isso na prática, não. O meu mestrado foi acompanhamento desses pacientes, né? Eu fiz um estudo dos pacientes que a gente tinha lá no laboratório. O que tinha na literatura, o que tem na literatura, é que essa evolução ela é bem tardia, né? Quanto mais tempo de estimulação cardíaca artificial, maior a chance de desenvolver uma disfunção ventricular. Mas eu não vejo isso na prática, tá? Eu faço eco anual desses meninos, né? Os de BAVT congênito, que implanta marca-passo no nascimento, não vejo, não mesmo. Assim, essa prevalência aí, eu lembro que na época do mestrado tinha estudo que falava em até 20% em 20 anos. Mas eu tenho já alguns pacientes que eu acompanho desde a época da residência, né? Que eu já estou aí caminhando para 20 anos de formada, sem disfunção ventricular. São alguns pacientes, né? É claro que não são muitos, mas eu não vejo isso na prática, tá? Eu já vi uma coisa de fazer, de estimular a área do ramo esquerdo, sabe, Bela? Mas assim, mais de, que eu lembro, era coisa de se era possível e tal, mostrando que era, mas sem desfecho clínico, entendeu? Beleza. Mas eu acho que vai acabar, eu acho que vai ficar praticamente para todo mundo, né? A estimulação da área do ramo esquerdo, apesar de eu não mexer com isso, Gustavo aí que mexe, não sei se o Marcos está aí. Mas criança, eletrodo endocárdio, Ah, assim, não, criança não, né? Falando mais para BAVT congênito, assim, paciente um pouco Ô, maior, né? Isabela, só complementando a resposta aqui, tem muitos desses estudos que são feitos com crianças que têm cardiopatia estrutural associada, cardiopatia congênita, outras, né? Além do BAVT, tem alguma outra coisa. Aí é difícil de avaliar, né? Assim, porque tem É, estudo que mistura os pacientes, entendeu? Que pega menino com BAVT é, isolado, mas pega menino que tem outras coisas. Aí esses que têm outras, né? O que o miocárdio não é normal, já não era, aí a prevalência da disfunção ventricular aí é maior. Mas quando é só beleza. BAVT congênito, não vejo não, tá? Eu levantei essa questão porque hoje tem muito essa discussão da contribuição genética também para esses BAVTs, né, congênitos, assim, algumas variantes, principalmente ligadas ao canal de sódio, assim. E eu fico sempre nessa dúvida se testa ou não testa, enfim, não tem muito consenso ainda nisso, né, principalmente em quem não tem cardiopatia estrutural associada, que não explicaria, enfim, e que você não acha nada autoimune. Mas eu vi que os estudos são poucos mesmo, Lícia, mas eu te perguntei mais para ver na sua prática clínica mesmo, como que funciona. Obrigada, viu? Imagina, Gustavo, parabéns, viu? Obrigada pelo obrigado, Lícia, por convite. ter aparecido aqui, ajudado a gente. Obrigado mesmo. Foi ótimo, obrigada. Tchau. Tchau. Gustavinho, última coisa aqui. Você, você leu alguma coisa de algumas correções cirúrgicas que atrapalham a ablação, assim, que você deveria pensar em corrigir antes? O Epstein, né? Tem umas coisas assim com relação a Epstein, Uhum. que depois pode dificultar muito, eles recomendam até tentar fazer antes, né? Até a Marina, hoje a gente estava conversando sobre o tema, e ela falou justamente disso, né, de fazer o É. estudo eletrofisiológico antes da correção do Webster, porque se tiver via acessória, você poderia fazer a correção antes, mas eu não vi nada assim como uma indicação clássica, você ter que fazer antes mesmo do procedimento cirúrgico, não, nesse caso do Epstein, assim, sabe? Isso não. Aham. E as outras, né, Parece. TA, as outras manifestações arrítmicas, isso não vai mudar pela cirurgia em si, né? É. Tem umas coisas, tipo, às vezes eles fazem umas aplicaturas, sabe, assim, pode ficar Uhum, muito difícil de você fazer uma lesão transmural, assim, no, em uhum. alguns Imagina lugares, as as cirurgias correções. de PET também, né? Se ele já manifesta É, arritmia antes, você vai ter um PET a mais ali para ser é, difícil acesso. Tem alguns casos que é difícil demais de acessar, por exemplo, vai acessar o átrio esquerdo, a estrutura que seria o átrio esquerdo, muito complexo, mas difícil, uhum, né? Talvez fazer antes do procedimento cirúrgico, geralmente as correções são precoces, não são tão é, dias. Acho que até com uma simples CIA, né? Já tem uma dificuldade quando tem prótese para fazer uma é, É, transeptal, às vezes você vai exatamente, ver. verdade. é, Ah, Mas assim, as alterações anatômicas, eu achei isso muito interessante,
de como cada cardiopatia específica você tem que ir lá entender o que é esperado da anatomia, porque senão uma ablação, um detalhe simples que você poderia evitar, né, por exemplo, de um bloqueio do paciente, você consegue com essa É. prestando atenção nessa anatomia, né? E pra gente isso é o mais difícil, né? Porque assim, a gente É, tem essa pouca coisa espacial aí desses. é, Às vezes eu faço um angiotomo, entendeu? Às vezes quando eu isso. tô Uhum, muito perdido assim na questão anatômica, eu gosto de fazer um angiotomo para dar uma estudada. uhum. Isso aí. Ô, Gustavinho, só te perguntar uma coisa assim, uma dúvida simples, talvez. No manejo dessas arritmias, principalmente de flutter desses pacientes, existe alguma coisa sobre cardioversão elétrica? Porque Sim. às vezes a gente fala sobre isso na orientação que a gente vai ver paciente que está com uma arritmia incessante, alguma coisa assim na terapia intensiva, mas como é que é? Existe uma indicação Uhum. Esses normal? pacientes com Flutter, por exemplo, a gente às vezes faz a medicação e tudo, não reverte e tal, a gente faz a indicação da cardioversão da mesma forma. Muitas vezes é um paciente estável, né, claro, mas fazer a cardioversão precoce é igual fazer adenosina neles. Eles vão voltar a fazer arritmia na sequência, porque está com aquele mecanismo muito ativo. Então, às vezes é melhor medicar, aguardar e aí não recorreu, você pode tentar fazer a cardioversão, e aí é no mesmo sentido da que a gente está acostumado com o adulto mesmo. Uhum, Você tem que esperar, muitas vezes, o efeito da droga, porque faz adenosina, cardioverte, logo na sequência já está fazendo a arritmia novamente. entendi. Ô, Gustavo, no Flutter neonatal é diferente, né? Fala pra gente, então, Liz, o que você quer dizer? O Flutter neonatal ele é diferente do Não estou escolha, ouvindo. sabe? Pega o áudio partiu. Isso, falhou. Repete aí que o áudio partiu, Liz. Vocês estão me ouvindo agora? Sim. Agora tá. No Flutter neonatal, o prognóstico da cardioversão é ótimo. Uhum. A Uhum. gente, às vezes, faz até como primeira escolha, entendeu? É diferente Uhum. do menino maior. Interessante. Geralmente, a gente identifica o Flutter, faz uma cardioversão e acabou. Uhum. Curado. Aquele que vem já com diagnóstico, por exemplo, intraútero, que já é um Flutter diagnosticado, aí já faz a cardioversão. Às vezes manifesta no pós-natal mesmo, tá lá Uhum. nasceu, aí tem uma arritmia, faz eletro, Flutter. Uhum. A gente faz uma cardioversão, pronto. Legal. Sem Mas recorrência. sem cardiopatia congênita. Sim. O Flutter também é bem raro, né? O Flutter, ou você tem outra informação? Bem raro. Mas no período neonatal a gente vê com uma frequência maior do que no menino maior, entendeu? Uhum. Na UTI neonatal ele é mais frequente do que fora da UTI neonatal. Entendi. E o tratamento é diferente. Eu vi nenhum recorreu também, não, viu, Ulisses? Não recorre, não. Eu vi nenhum recorrer. Cardioversão elétrica e nunca mais Isso. voltou. Bom demais. Isso aí. Excelente. Parabéns, Gustavinho. Valeu, pessoal. Boa Bom, noite. Gustavo, obrigado. Parabéns, turma. Boa noite, Semana que obrigada. vem, mês Valeu. que vem. Boa noite. Boa noite. Isso aí. Valeu.